Quinta-feira o Santos empatou com o Corinthians na Vila Belmiro e com certeza fez um jogo muito, muito abaixo. E mais uma vez a gente tem um jogador que salva o Santos. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal em todas as nossas redes sociais. Bom, como eu já disse, o Santos empatou na Vila Belmiro e fez um jogo patético na maior parte do tempo. O Corinthians foi quem dominou completamente o jogo. E a gente também tem que falar um pouco da arbitragem, que, querendo ou não, ela direcionou o jogo para um caminho, no segundo tempo, principalmente. Que eu acho que o primeiro foi um primeiro tempo ok. Bom, 10 minutos de jogo, o Santos mal tinha tocado na bola, ficado com a bola, e o Yuri Alberto dribla 5 jogadores do Santos. Sei lá. Num contra-ataque que o Roleiser erra o passe, o Yuri pega a bola, corre o campo inteiro. Parecia o Ronaldo Fenômeno. Ele passou por todo mundo, entrou na área e o Zé Ivaldo não tem nem discussão. Faz um pênalti muito claro. Assim, pênalti pro Corinthians e o Yuri Alberto erra o pênalti. O que já dá um ânimo pro Santos. Eu acho que ali era o momento que o Vojvoda, ou os jogadores, ou mesmo a torcida tinha que incendiar a Vila e pegar esse momento que era negativo do Corinthians. Porque até então o Santos também não tinha tido nenhum momento positivo. E não foi o que aconteceu. 5 minutos depois do pênalti, que o Yuri erra, ele ataca novamente, dribla o João Schmidt, chuta, o Brasão faz uma defesaça. No rebote, o Brasão defende de novo e depois sobra de novo pro Yuri e ele faz o gol. E aí não tem como. Depois de um pênalti que o Brasão defendeu, ou que o Yuri Alberto errou, eles têm a chance logo em seguida e chutam 3 bolas em direção ao gol. Que a zaga tá pensando, velho? Como que isso é possível? Depois de um pênalti, a bola tinha que ficar um pouquinho com a gente tinha que esfriar um pouco o jogo, ou aproveitar o momento ruim deles. Mas não foi o que aconteceu, a gente logo depois já já cedeu mais ataques. Pode acontecer de jeito nenhum. Hoje eu nem falei a escalação, esqueci, vamos falar agora. Foi Brasão, Igor Vinícius, Eivaldo, Adonis Frias, Vinícius Lira, que, tadinho, ele é um menino da Vila, ele é muito novo, deve ter sido o primeiro clássico da carreira dele, mas ele deixou uma avenida pro Yuri Alberto passar ali. Arão, Schmidt, que também foi muito mal. Roleiser, muito mal. Tassiano, Barreal e o Gabigol. O ataque foi praticamente nulo até o final do jogo. Uma observação também ao Zé Ivaldo, né? Que em 4 jogos ele fez 2 pênaltis. E por sorte o Brasão pegou um e o Yuri Alberto errou o outro. Agora voltando pro jogo. Dava pra ver claramente que o time do Santos estava nervoso. Não tava nem de perto aquela atmosfera da Vila Belmiro que tava no jogo do Brasileirão, que foi 3-1 pro Santos. Nem de perto, porque o time do Santos é praticamente o mesmo, e o do Corinthians também. Então, deu pra ver que era outra coisa que tava acontecendo aqui. No segundo tempo, claramente tinha que mudar alguma coisa, mas o Vojvoda só troca o Schmidt pelo Gabriel Menino. O Schmidt tava mal no jogo? Tava, mas eu acho que tinha que mudar mais, sabe? O ataque não fez praticamente nada no jogo, mal tocou na bola. O Gabigol chegou a fazer um gol, um impedimento. Mas, fora isso, eu não lembro de nenhuma chance que o Santos teve. E aí, ele também coloca depois do Gabriel Menino no começo do segundo tempo, mais pro meio ele coloca o Lautaro. Que eu não entendo porque o Lautaro joga. O Lautaro é muito, muito ruim. Muito, muito ruim. E nesse jogo do Corinthians ele nem foi tão ruim. Ele até conseguiu umas cortadas pra linha de fundo e achar o cruzamento. Mas ele não é melhor que alguns bons jogadores do banco. Então eu não entendo porque o Vojvoda insiste tanto em colocar atacante que sabe defender. O Neymar nem tá jogando pra isso acontecer. Porque faz sentido quando o Neymar tá jogando. Principalmente quando tiver Gabigol e Neymar, aí faz muito sentido. Mas o Santos tava perdendo o jogo, sabe? Então isso me irrita profundamente. Então o Santos continua muito mal, mesmo com a entrada do Lautaro. E o Corinthians parecia muito organizado e tranquilo com a partida. Tava só administrando o resultado. Tava tratando o clássico com a intensidade devida. O Santos tava com preguiça de jogar. Parecia que o Corinthians tinha 20 jogadores e o Santos tinha 10. Os contra-ataques do Corinthians tinha mais gente. Todas as vezes que o Santos tava contra-atacando, o Corinthians tinha mais jogador. Tava bem estranho
pro Santos. Tava ruim, muito ruim. E aí ele coloca o Robinho e o Zé Rafael e tira o Roleiser e o Igor Vinícius. E aí foi interessante que a gente viu pela primeira vez o Gabriel Menino de lateral direita, que eu acho que foi melhor que o Igor Vinícius, que não jogou nada no último jogo. O Zé Rafael não conseguiu mostrar muita coisa e o Robinho, eu acho que ele deu uma intensidade que a gente estava precisando pro ataque. Não foi o suficiente, mas ele melhorou o ataque. Já nos 80 ele tira o Barreal, bota o Miguelito, que ele tinha deixado o Barreal jogando de meia. E nos acréscimos tem a polêmica falta, né? Que esse árbitro tá de sacanagem, velho. Eu não acho que foi falta, tá? Eu não acho que foi falta no Lautaro. Mas ele apita antes do Gabigol chutar ao gol. Porque assim, o Santos tem um contra-ataque, o Lautaro meio que se desequilibra, o Gustavo Henrique tira, a bola sobra no Gabigol. Nessa que o Gustavo Henrique tira, o juiz já apita como se fosse falta. Então, se o Gabigol tivesse feito o gol, ali naquele lance, o juiz teria que tirar o gol do Santos. E seria um erro absurdo. Fora também um parênteses, que o quanto de amarelo que esse juiz estava dando no segundo tempo. Ele viu que o primeiro tempo ele não conseguiu controlar, mas o segundo tempo ele mesmo se descontrolou. Ele deu 12 amarelos. É muito amarelo e não controlou o jogo nenhum. O jogo foi tenso até o final, foi quente. Péssimo árbitro, eu nem sei o nome dele, mas péssima arbitragem do jogo de ontem, no jogo de quinta. E aí ele dá a falta, né? Depois que ele apitou, ele tem que dar a falta, porque se o Gabigol fizesse o gol ali, ele não daria. Então, na falta, o Gabigol dá uma porrada e o Hugo Souza, que pelo amor de Deus, toma um frango absurdo assim, que é digno de não deixar mais ele ir pra seleção. Que é a minha opinião, que eu nunca gostei dele indo pra seleção. Mas foi um baita frango. E aí o Gabigol, o predestinado, faz o gol de empate. E alivia a pele do Vojvoda, a pele da diretoria, a pele de todos os jogadores que não fizeram nada, inclusive o Gabigol. Não fizeram nada o jogo inteiro. Então foi o típico jogo que o Santos ano passado não ganharia. Porque a gente não tinha jogadores decisivos. Não vou falar que o Gabigol jogou bem, mas ele decidiu. E é o que aparentemente faltava no time do Santos. Só que a gente não pode jogar desse jeito. Senão todo jogo vai ser Neymar e Gabigol tendo que salvar. E aí não vai dar. Não vai dar mesmo. Porque o Corinthians jogou muito melhor. O Corinthians eu diria que jogou melhor contra o Santos do que o Palmeiras jogou contra o Santos. Com certeza foi o pior jogo do Santos até aqui esse ano. E, se eu não me engano, talvez um dos melhores do Corinthians. Jogou muito, muito bem. E é isso. Ele tem que melhorar. Tem que fazer o time criar uma forma, uma cara. O Santos estava muito perdido em campo, sem intensidade alguma. O Corinthians estava espaçado, estava ocupando o campo inteiro. A gente não estava conseguindo infiltrar de jeito nenhum. Eu acho que foi isso o maior erro do Santos. E as alterações, pelo visto, não melhoraram. Porque a gente dependeu de um erro para fazer o gol. Um erro de arbitragem. Então, se não fosse o juiz, o Santos não teria empatado. E é isso, velho. Vamos ver o próximo jogo. O Santos ainda tem uma sequência difícil. Bragantino, um jogo difícil. Vamos jogar, inclusive, no estádio do Corinthians. E depois São Paulo 2 vezes. Uma no Paulistão e uma no Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser. E nesse meio tempo também a gente estreia no Brasileiro contra o Chapecoense. É isso, gente. Até o próximo vídeo contra o Bragantino.